felizes por fazer parte dessa família. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé neste momento, para nós estarmos fazendo uma oração de agradecimento por esta noite, de agradecimento pelas nossas famílias, e pedir a Deus para que alcance aquelas famílias que ainda estão um pouco desajustadas, precisando dele. Então, neste momento, coloque diante de Deus aquela família que está no seu coração, que você tem orado por ela durante todo esse período, durante este mês, e ore também pela sua família. Estaremos juntos orando. Senhor, neste momento nós nos colocamos mais uma vez neste dia diante de Ti. Nós oramos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que És o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso abrigo. És o nosso Deus, és aquele que nos guarda em todos os momentos, e em Ti nós confiamos. E nós já queremos agradecer a Ti, Senhor, por este momento, por esse privilégio que é estar na Tua casa, adorando ao Teu santo nome, junto com a Tua amada igreja. Como é bom, Senhor, poder adorar a Ti, junto com as nossas famílias neste lugar. Como é bom, Senhor, podermos falar de Ti e sentirmos, Senhor, o Teu acalento, o Teu Espírito Santo, tratando os nossos corações. E neste momento nós colocamos diante de Ti a nossa família. Pedimos, Senhor, trata da nossa família, cuida da nossa família. Senhor, seja o nosso braço forte, porque nós confiamos em Ti apenas. E cuida também, Senhor, daqueles que ainda não pertencem a Ti, daqueles, Senhor, que às vezes perguntam qual é a razão, Senhor, de existir e de talvez, Senhor, não ter uma família, e perguntam, Senhor, aonde Tu estás? Eu te peço, Senhor, alcance esses corações, se faça presente, entra nessas casas, Senhor, leva a Sua paz, faça morada, pois nós acreditamos, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. E é crendo nisso, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para Te adorar mais uma vez e bendizer ao Teu santo nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Quero que você abra então a sua Bíblia na nossa divisa em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios 6, Efésios 6, versículos 10, eu queria ler o 10, o 11 e o 12. Vamos ler. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, durante 4 domingos, de manhã e à noite, e nos cultos de quinta-feira, uma das afirmações mais feitas aqui é que a família tem sido bombardeada. E é verdade. O que esse texto aqui está nos ensinando, em primeiro lugar, que o inimigo da família não são os partidos políticos, não são os ativistas de direitos humanos, não são as hamburguerias, não são os canais de TV, não são as emissoras e nem Netflix. O inimigo da família é o diabo. E sendo ele o inimigo da família, o que a Bíblia diz é o seguinte: você não pode lutar na sua força. Por isso a recomendação bíblica: famílias, fortaleçam nisso o Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do nosso poder, e no poder de Deus, é uma declaração de humildade. É dizer que nós não podemos educar os nossos filhos neste mundo somente com a nossa força e com a nossa inteligência. Pensando nisso, eu queria que vocês todos e todos nós juntos disséssemos então o nosso tema, para nos lembrar de que essa responsabilidade que tem sido
relembrada sobre nós, de nós nos fortalecermos no Senhor, para que isso aconteça. Vamos todos dizer juntos? No 3. 1, 2, 3. Famílias fortes, igreja forte. Amém. Vamos estar louvando nesse momento. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Nós estamos reunidos
No Calvário, nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar, pra te adorar. Em adoração.
Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele merece todo louvor, toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Você fique de pé, só mais um minutinho, por gentileza. Eu quero cumprir uma palavra que eu dei para a igreja nesses dias, dizendo que no primeiro e no último domingo de celebração da família, nós estaríamos simbolicamente fazendo um momento em que nós pegaríamos a nossa chave, o nosso chaveiro. Você deve ter pego o seu molde de chave aí já. Fizemos isso no primeiro domingo, pastor Marcelo, e foi uma bênção. Simbolicamente nós estamos dizendo que estamos fechando as portas da nossa casa e toda a família está na igreja. Amém, igreja? Eu sei que isso é realidade para várias famílias aqui presentes, mas eu sei que não é a realidade de todas as famílias. Mas nós oramos para que isso seja realidade. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Amém? Você está orando pelo seu familiar, pelo seu ente querido, aquele que ainda está longe dos caminhos do Senhor. E a nossa oração é que toda a nossa família esteja adorando ao Senhor, servindo a Deus, esteja na igreja, esteja vivendo uma vida de comunhão no corpo de Cristo. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Uma alegria muito grande no nosso coração, nós, homens, chefes de família, a qual exercemos o nosso papel de sacerdote no lar, é ver as nossas esposas, os nossos filhos na casa do Senhor, participando das atividades na igreja. Eu tenho essa alegria pela graça de Deus. A minha esposa e a minha filha estão aqui comigo. Eu sei que nem todos podem falar isso, mas pela fé, creia nisso, o nosso Senhor continua salvando almas. Continua curando famílias, tratando corações que estão afastados dele, assim como eu e talvez você um dia esteve longe da casa de Deus e hoje está aqui servindo ao Senhor. Talvez você já esteja com toda a sua família, amém, glória a Deus. Mas aqueles que não estão, continue orando incessantemente. Eu falei isso na primeira noite. Eu orei pelo meu pai 28 anos da minha vida cristã. Meu pai hoje é minha ovelha. Com 82 anos de idade, ele vem lá de São Gonçalo para cá todo domingo pela manhã para estar aqui conosco. É fruto da oração, não que eu mereço, não mereço nada, mas porque o nosso Senhor continua operando milagres, o milagre da salvação. Continue orando pela sua família, esposa, marido, filhos, ore pelos pais, ore pelos irmãos, ore pelos netos, ore pelos seus queridos, porque o nosso Deus não cessou de operar o milagre da salvação. E nós queremos que Ele fará isso também na sua família. Então, simbolicamente, você está dizendo que você e a sua casa pertencem ao Senhor, estão indo para a igreja, fechou a casa, fechou as portas, está na igreja adorando a Deus, cultuando ao Senhor. Então, eu vou pedir que você levante bem alto o seu braço e um chacoalhar para Itambi inteiro ouvir que a sua casa, a sua família está na casa do Senhor adorando a Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Agora você bota a sua chave aí, dá outra salva de palmas para Jesus, porque Ele merece todo louvor, toda glória e toda honra. Ore pela sua família. Nunca cesse de orar pela sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos louvar ao Senhor para sempre. Adorado seja o nosso Deus. Quero ver a igreja louvando, como sempre, bem bonito. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou.
dar aleluia ao nosso Deus. Vamos lá. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. A igreja pode sentar. Vamos glorificar o nome do nosso Deus através dos nossos dízimos, de nossas ofertas. Boa noite, igreja. Então, eu sou a Janete Marques, para quem não me conhece, e esse é meu marido, Severino. E nós estamos em família para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E assim, cada um que está nos visitando, fique bem à vontade, se quiser estar ofertando na casa do Senhor. Nós vamos estar lendo aqui Provérbios 3, que os irmãos possam estar acompanhando. Provérbios 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, de toda a sua renda. Que os irmãos possam estar se sentindo nesse momento bem à vontade, tá bom? Esse é um momento da igreja. Vamos estar orando. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é tão bom, Senhor, para conosco. O Senhor tem suprido todas as necessidades. Louvado seja teu nome, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui nesta noite, Senhor. Que cada um, representando sua família, possa estar sendo abençoado por ti, Senhor. Se tiver algum, Senhor, que ainda não está trabalhando, que o Senhor possa estar abrindo uma porta, que os irmãos possam ficar felizes, Senhor, sabendo que terá de onde tirar o pão de cada dia, Senhor. Mas se não tiver, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo também todas as necessidades, Senhor. Guarda cada um, guarda cada vida, Senhor. Que tenhamos ainda, Senhor, uma mensagem abençoada por ti, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se colocar de pé mais uma vez para nós louvarmos, enquanto entregamos nossas vidas, nossas ofertas e dízimos ao Senhor. Minha luz, a minha salvação, e a ti
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Agora eu quero ouvir a igreja. Você pode aplaudir ao Senhor?
Criançada bonita, vamos lá para o Ministério Infantil. Não precisa correr, com muita calma. Isto. Que criançada linda. Tem um ali com a máscara do Flamengo, é isso? Oh, meu pai, vamos orar por essas crianças, né? Estão rindo à toa eles. Ai, pai. Pastor Marcelo, por gentileza. Pastor Marcelo Cavalcante, pastor da PIB em Granjas Cabo Sul. Pastor Marcelo também é o presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aqui da subseção Betel. Mas muito além, acima disso, é um servo de Deus, o meu amigo, que eu tenho muita alegria de receber nessa noite. Pastor Marcelo é um daqueles amigos que a gente tem que a gente toma café junto. E é muito bom, é um café muito abençoado. De vez em quando a gente se encontra e toma um café e muito precioso o tempo que a gente tem junto. Um amigo querido nosso está aqui com a família dele, ele deve apresentar. Mas cremos que Deus tem algo maravilhoso para nós nessa noite, porque é o Senhor quem vai falar através do servo dele. Então vamos orar mais uma vez, entregando a vida do pastor Marcelo nas mãos do Senhor e pedindo a ele que tenha misericórdia de nós e fale ao nosso coração. Pai, muito obrigado, ó Deus. Eu te agradeço por esse momento tão especial em que a tua igreja está reunida para cultuar a ti. Obrigado porque temos a oportunidade, o privilégio, a alegria de cantar louvores ao Senhor na congregação dos santos. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita ver a igreja cantando louvores de adoração a Ti. E nesse momento nós paramos para ouvir a Tua voz. O Senhor colocou a Tua santa palavra no coração do Teu servo. E nós cremos também que o Senhor quer inserir, ó Pai, algo espiritual, algo do Teu trono no nosso coração. E nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, porque carecemos dela para poder viver e viver de maneira abundante que glorifica o Teu santo nome. Então fale conosco nessa noite através do Teu servo. Oramos agradecidos por essa oportunidade, crendo que o Senhor há de falar conosco. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Está em casa, pastor Marcelo. Deus abençoe, viu? Sua água está ali. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre todos nós, especialmente nessa oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei muito feliz porque Francisco me convidou para estar aqui nesta noite e o pastor Davi autorizou, né, a podermos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor nessa oportunidade. E então eu agradeço, porque há amigos mais chegados que o irmão, né? Então, Davi, você é meu irmão querido, né? Mais do que um irmão. Francisco, você é meu irmão querido também. Tem outros amigos aqui, com certeza, mas esses dois estão mais próximos de mim, né? Então eu sou muito feliz pela vida deles e pela vida de todos vocês. Assim também, como eu sou muito feliz pela vida da minha família que veio aqui comigo, né? Então a Letícia e a Ana Luísa estão lá atrás, elas vão ficar em pé e vão receber o sorriso de todo mundo aí, ó. Que beleza, né? Essa família linda que Deus me deu, né? E aqui é uma igreja cheia de famílias lindas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós vamos abrir a nossa Bíblia, porque eu creio que Deus tem algo especial a falar com você nesta oportunidade. Lá em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37, nós vamos ler os versículos de 2 a 4. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Essa é a história da família de Jacó, mas poderia ser a família de qualquer um de nós aqui, tá certo? Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora,
Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. Olha que palavra forte, meu amado. Eles odiaram o seu irmão e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Que Deus possa abençoar, meu amado, essa leitura ao seu coração nesta noite e que todos nós possamos inclinar os nossos ouvidos à palavra do Senhor nesse momento. Uma igreja será tão forte quanto for a sua família. É mais ou menos isso que vocês estão lidando aqui, né? Famílias fortes, igreja forte. E possivelmente a família é a melhor ilustração que Deus nos dá a respeito do seu próprio povo. Uma família espiritualmente saudável, ela irá refletir diretamente no comportamento da igreja. A igreja responderá a esse comportamento com base naquilo que a sua família faz. E eu sempre irei achar a família um milagre de Deus. Se você parar para pensar um pouco, a família é um grande milagre de Deus, e eu falo isso por diversos sentidos, os maiores que você possa destacar. Como, por exemplo, como que uma pessoa pode olhar para outra em determinado dia da vida, eles não se conheciam, e de repente sentir algo tão extraordinário quanto o amor. Como que pode isso, se não for um milagre de Deus? Ou como será possível que a outra pessoa, ao ver que se sentindo amada, não passa também a retribuir o amor que um dia recebeu? Milagre de Deus, algo extraordinário. E como essas duas criaturas, meus amados, que em determinado momento sequer se conheciam, elas podem decidir viver juntos para a eternidade. Milagre de Deus. E como depois desse amor nutrido pelos dois, se multiplica e se materializa na vida de uma criança, de um bebê. E como, meus amados, nós podemos continuar dizer, olhando para esse bebê que certamente irá crescer, ele tem parte do pai, tem parte da sua mãe, tem a essência dos dois, e pode ser amado por ambos em total harmonia. Milagre de Deus. O amor é o milagre de Deus, porque Deus é amor. E olhando para essa criança ainda, como ela, ao se desenvolver, vai olhar para outra pessoa, a minha filha não, mas outros vão olhar para outra pessoa e vai amá-la da mesma forma, como um dia os seus pais amaram. Não é verdade? Estou brincando, mas vai ser um milagre de Deus. Já falei para ela, tem que ser um milagre especial, hein? Tem que ser algo extraordinário, de fato é. Somente o milagre de Deus é capaz de fazer isso tudo que eu acabei de falar, meu amado. Não tem como. Agora, nós humanizamos a família, porém ela é o resultado direto da ação do Senhor na sua vida. Então, louve a Deus pela sua família. Glorifique ao Senhor, porque o Senhor lhe deu essa família que você tem nesse exato momento. As famílias, especialmente as famílias da igreja, precisam entender muito bem isso, e fazer com que Deus não somente seja participante dela no seu lar, mas seja antes aquele que é o protagonista, aquele que é realmente o que controla, o especial, o melhor de todos dentro do seu lar. E assim nós descobriremos algo que no fundo nós já sabemos, que nós somos imperfeitos, mas estamos diante de um Deus perfeito. Somos limitados, meus amados. A nossa família é imperfeita. Por mais bonita que a sua família é, ela é imperfeita. E eu não falo isso com um tom pejorativo, não. Eu falo isso porque essa é a realidade. Mas, no entanto, e apesar disso, Deus, em sua perfeição, deseja dirigir os passos da sua família. Do homem no lar, da mulher,
dos seus filhos, dos irmãos. E como consequência, meus amados, nós podemos ver Deus fazer da família a base da igreja. Então essa igreja será tão forte quanto for a sua família. Nessa mensagem nós vamos olhar um pouco para a família, para uma família cheia de imperfeições, como a minha e com a sua. Ela pode representar a família de qualquer pessoa. E assim como a família de Jacó tornou-se, entenda isso aqui muito claramente, a família de Jacó tornou-se o povo de Deus. Isso não foi à toa. A família de Jacó, na sua imperfeição, foi a família que Deus escolheu para ser sua, o povo de Israel. Também a nossa família, então, há de resultar na igreja de Jesus, na igreja do Senhor. E com base nisso, então, nós podemos afirmar que Deus tem um propósito muito especial e maravilhoso para a sua família e, como consequência disso, tem também para esta igreja. Pense muito bem nisso, meu amado. O propósito que Deus tem para a sua família, ele vai se estender e vai alcançar e vai chegar a esta igreja. Infelizmente, muitas famílias não têm experimentado, seja por uma razão ou outra, os propósitos do Senhor para as suas vidas. As razões podem ser as mais diversas e, vamos dizer assim, nada disso, no entanto, há de anular o que Deus tem determinado para a sua família. O nosso texto, ele conta a história de uma família que atravessou situações muito complexas, muito complicadas. E mesmo assim, elas, por diversas razões, viram Deus abençoá-las de uma forma extraordinária. Nós estamos então falando dessa família, a família de Jacó. Jacó foi filho de Isaac, Isaac foi filho de Abraão, que é o pai da promessa. A ele Deus dirigiu a voz e falou: você será, através de você será bendita todas as famílias da terra. Então, numa história familiar cheia de intrigas, Jacó parece repetir uma sina já praticada pelo seu pai e pelo seu avô. Ele tinha 4 esposas, foi pai de 12 filhos, mais uma filha, uma família do tamanho padrão aí para aquele tempo e também para aquela cultura. E eu fico imaginando, meus amados, a casa desse Jacó. Como era a casa deles, especialmente na hora da comida. Lá em casa somos 3, e já é um alvoroço. Não por conta da minha esposa, mas por conta da minha filha, né? Mas é um alvoroço. E eu fico imaginando, então, 4 esposas, o homem Jacó, 12 filhos e mais uma menina. Como seria esse negócio todo? Um corre-corre tremendo, uma loucura só na vida daquelas pessoas ali. Mas também tinha suas vantagens. Porque quanto mais pessoas, mais mão de obra para o trabalho. Mais pessoas tinham para colocar mão na massa, mais coisas poderiam ser realizadas. E quando nós olhamos para a vida de José, ele é o filho caçula, pelo menos por um determinado momento. Ele é o filho mais novo de Jacó. Ele tomava conta do rebanho, essa era a tarefa dele. Ele tomava conta junto com outros irmãos. E dizem que essa era uma das piores tarefas da casa. E era destinada aos filhos mais novos. Hoje os filhos mais novos estão mimados, né? Nós mimamos muitas vezes os filhos mais novos. Mas naquela época não, eles faziam o pior serviço. Olha aí, talvez nós podemos começar a mudar essa história aí na nossa cultura também, né? Então você, por exemplo, deve lembrar da história de Davi. Davi era também o filho mais novo e tomava conta do rebanho do seu pai. Por quê? Porque essa era a tarefa mais ingrata que tinha dentro da casa. Para piorar a situação, José não era somente um tomador de conta das ovelhas, ele era o ajudador do tomador de conta das ovelhas, porque ele ajudava os seus irmãos. Ele era um tipo de auxiliar. E eu fico pensando aqui que Jacó ele tinha uma tramóia por aí, né? Um negócio com José. Por quê? Porque José, ele na realidade ia trabalhar, mas também ia espionar os irmãos que faziam besteira.
Ter irmão dedo duro é a pior coisa que tem, né? Meu Deus do céu. Quem aqui é dedo duro? Não precisa falar, não. Hã? Nós entregamos o irmão. Lá em casa éramos 3 filhos, né? Sempre tinha um deles, nunca eu, né? Que entregava, né? Nos entregava para o pai. Aí o couro comia, o negócio era feio, né? Então, o pai de Jacó, aliás, os pés de José, desculpa, ele tinha uma preferência por José. E talvez por isso ele deu essa missão secreta de ser o entregador dos seus irmãos. Mas os irmãos descobriram. Os irmãos sabiam que José era o dedo duro e começaram a criar dentro de si um ódio em seus corações. Mal se conseguiam falar, se comunicar dentro de casa. E eu fico pensando, quem aqui na sua família já não teve um período de tempo assim, onde olhar para alguém que mora no mesmo teto traz uma irritação, traz uma complicação, não consegue haver comunicação, uma confusão, meus amados, terrível, tantas barreiras de relacionamento, pessoas dentro da mesma casa que se odeiam, terrível isso. Mas aqui está o retrato de uma família imperfeita, o retrato de uma família que nem sempre dá certo. Mas essa história, graças a Deus, ela não termina nessa realidade que acabei de falar para você. Na verdade, ela só está iniciando. Porque ao narrar os problemas de uma família imperfeita, a Bíblia ela vem nos dizer que muitas vezes nossas famílias estão atravessando esses problemas. No entanto, que Deus ele não anula os seus propósitos apesar de nós. Que Deus não muda de ideia apesar das nossas intrigas dentro de nossas casas, dentro da nossa família. E o que você vive hoje, não necessariamente, representa o final da história da sua vida familiar. Assim, por que é tão difícil, meus amados, que nós vivamos em família, se Deus ele tem um propósito tão maravilhoso para o seu viver? Então vamos tentar compreender esse texto um pouco mais, e afirmando que toda família tem uma história. É o que nós vemos no texto. O texto fala assim, verso 2: esta é a história da família de Jacó. E o que vem a seguir são experiências familiares desse grupo de pessoas que decidiu viver juntos por conta de alguma circunstância. Ela menciona algumas dificuldades existentes dentro daquele lar. E o faz não para denunciar o autor, mas sim para nos ajudar a evitar os mesmos caminhos que eles tomaram por alguma razão na sua vida. Então, o irmão que entregava ao seu pai os erros dos seus outros companheiros de casa, seus irmãos, é um negócio sério. Filhos que faziam que não deviam quando o pai não estava olhando, é um negócio complicado também. Agora, um pai que tinha preferências claras, declaradas por um determinado filho, fazia questão de demonstrar isso por diversas maneiras, é também um problema. Deus me deu o privilégio de escrever um livro chamado O Dia que eu Aprendi a Sonhar. E fala sobre a história dessa família aqui. Quando eu escrevi essa história, eu quis detalhar um pouco sobre a realidade da família daquela época e que também mostra o que nós somos muitas vezes hoje. E durante muito tempo, essa foi uma triste história que teve como parte central a venda de José posteriormente como escravo para o Egito. Também teve um pai vivendo um luto de um filho que não havia morrido, porém que havia perdido. Mas também de um trauma dos irmãos que venderam José, um grande mal que eles fizeram contra ele. E não se fala em momento algum, aqui na história bíblica pelo menos, do coração das mulheres da história, das mães
que estavam vendo os seus lares sendo destruídos ou desabarem sobre as suas próprias cabeças, desculpe. Mas essa é a realidade. A história dessa família, ela tem um início, uma narrativa inicial triste, desastrosa até. E aquela família está indo por ladeira abaixo, e quando de repente Deus começa a fazer aquilo que temos falado aqui, um milagre na vida daquela família. É por isso que eu quero me voltar para você e perguntar: qual é a história da sua família? Qual é a história, o que acontece dentro do seu lar? Afinal, toda família tem uma história que deve ser contada, se não para si mesma, para os outros também. Minha família tinha muitos problemas. Não essa, mas a minha família ao qual eu nasci. Meu pai era uma pessoa muito ausente, muito ignorante no tratamento com a esposa e com os filhos. E a minha mãe sempre teve que trabalhar muito numa máquina de costura e ainda dar conta de 3 filhos e de uma casa. As minhas irmãs, especialmente a mais velha, aprontava todas. Eu falei isso aqui há pouco, né? E me carregava com ela. Eu ia com ela, mas... Entendeu? Eu ia porque ela me influenciava. Eu era bonzinho. Sério. Eu espero que ela não esteja ouvindo, né? Consequência, as brigas eram constantes. Não somente do pai contra a mãe, mas os irmãos discutindo, brigando com frequência. E talvez a sua família tenha algo em comum com a minha, respeitada qualquer proporção que possa haver. Mas independentemente disso, meus amados, a sua família, ela tem uma história. Ela tem um legado já deixado para trás. Seja bom ou ruim, ou não tão bom assim, você tem uma história junto com os seus amados. Mas continuando com a nossa pergunta inicial, por que é tão difícil viver em família? Nós vemos aqui que todos nós temos uma história, mas eu creio que seria muito mais fácil viver a história que Deus tem para a nossa vida familiar se os seus membros começassem a dedicar-se mais no desempenho do seu papel, no desempenho do seu fazer dentro de casa ou dentro de lá. O versículo 3, ele vai dizer assim: ora, Israel, Jacó, nesse caso, né, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Famílias desestruturadas geralmente não possuem uma liderança espiritual sadia. Guarde isso no seu coração. Famílias que não estão indo bem, um sintoma talvez seja que não haja uma liderança espiritual sadia dentro de casa. E eu tenho razões bíblicas suficientes para dizer que esse tipo de liderança que precisa ser sadia deve começar na figura masculina. Deve começar no homem. Mas o problema, meus amados, e por favor, pastor Davi, eu estou com liberdade aqui para falar sobre isso. Vamos dizer assim, o problema é que atualmente muitos homens, e eu poderia até dizer na sua maioria, se escondem atrás de desculpas para não serem o chefe espiritual, líder espiritual da sua casa. Dentre tantas desculpas que eu ouço por aí, meu amado, eu vejo que eles falam: eu tenho que trabalhar muito e por isso eu não tenho tempo para essa questão. Como se o trabalho fosse prioridade ou fosse mais importante do que a sua vida familiar. Ou ainda eu vejo desculpas dizendo: a mulher está mais perto dos filhos, então que seja dela essa responsabilidade. Muitas vezes eu ouço isso. Ou ainda, ouço dizer que é por falta de experiência
com a posição paternal. Eu falei para vocês, eu não tenho uma boa referência de pai dentro da minha casa original, mas isso não pode me impedir de ser um pai ou um esposo que traga saúde para dentro da minha casa, saúde especialmente espiritual. Então, isso tudo que eu vejo os homens, de uma certa forma, falar, a fim de não assumirem o seu papel de liderança espiritual na sua família, são desculpas. Não há raízes suficientes que possam suportar aquilo que falei aqui há pouco. O fato é que falta liderança, e falta uma liderança boa, saudável, porque uma liderança ruim pode trazer um prejuízo enorme para a família, tal qual como a ausência da liderança. E Jacó era esse tipo de líder dentro da sua casa, um líder espiritualmente fraco. Ele poderia dizer que vinha de um lar desestruturado, não? Ele poderia falar isso. E então ele poderia falar, então eu faço assim porque meu pai era, e o avô também era da mesma forma. Mas, meus amados, não vamos nos deter a isso, porque nós sabemos que isso não cabe aqui dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. O destaque do texto, então, é afirmar que Jacó tinha as suas preferências quando se falava de paternidade. Hoje em dia, as pessoas pensam muitas vezes assim também, e acaba escolhendo o melhorzinho, né, que prefere, aquele que mais se identifica. E para Jacó, José era o queridinho. José era a pessoa que ele mais gostava, descaradamente, vamos colocar assim, né? E acabou criando um menino mimado, que só se importava inicialmente consigo mesmo. E quando isso aconteceu, meus amados, acabou que ele alimentou o ódio no coração daqueles que eram menos preferidos. Claro que não justifica de maneira alguma. Mas eu creio que ali houve a falta, a ausência da liderança, e especialmente a ausência da sabedoria que Deus deseja dar a todo homem para ajudar a sua família a se tornar uma família fortalecida pelo poder do Senhor. Então, todos nós podemos inventar as nossas razões para agir mal, como muitas vezes alguns têm agido dentro das suas casas. No entanto, o caminho que isso dará é um só. A dificuldade no seio familiar, ela vai crescer e acabar prejudicando a sua família. Guarde isso. Pense a respeito disso. O casal certamente vai ter problemas de diálogo. Quantas vezes nós vemos pessoas que enfrentam problemas de diálogo dentro de casa e por mais que se converse, não conseguem se libertar. Por que não? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de cumprir? E agora eu abranjo aqui a ideia, porque nós estamos falando de papel e não estamos falando somente do homem, porque a mulher também tem o seu papel fundamental dentro da casa, os filhos também têm. Por que nós devemos desviar, meus amados, o nosso papel dentro da nossa família, como mãe, como pai, como filho, como irmãos? Não, chegou o momento em que nós precisamos, pelo contrário, assumir o nosso papel como integrantes da família e, como consequência, integrantes da igreja, a família de Jesus. Então, muitas vezes o egoísmo faz-nos pensar apenas no nosso bem-estar. Quantos sonhos deixam de ser compartilhados por conta disso? Quantas dificuldades ou quantas ausências de ênfase espiritual. Hoje em dia é tão difícil encontrar uma família que sente junto e se eduquem junto espiritualmente, que conversem sobre as coisas celestiais, que falem sobre Jesus, que se sustentem em oração, que aconselhem-se mutuamente através da palavra de Deus. E aí eu vou dizer novamente, tudo isso começa com a falta de liderança dentro de casa. E Jacó tinha essa dificuldade, e possivelmente muitos de nós também temos essa dificuldade por alguma razão. Agora, tudo isso, meus amigos, só confirma uma coisa: é muito difícil viver em família.
nós falamos, erguemos as mãos e falamos como é bom a família, mas vai lá dentro da família, não é, pastor? Vai viver lá dentro da família. Como é difícil, como é complicado. Agora eu quero dizer uma boa notícia para você. A boa notícia é que a história de Jacó não terminou por aqui. A história de Jacó ele não foi colocado assim um ponto final nesse capítulo ou nesses versos que nós acabamos de ler aqui há pouco. O que lemos aqui não compreende toda a história de Jacó, jamais, de maneira alguma. Na verdade, ela representa uma pequena parte da história de Jacó que Deus resolveu colocar na Bíblia para nos ensinar algo. A Bíblia narra certamente aqui o triste início da família de Jacó. Mas a boa notícia é que a história que eles viveram até aquele momento não representou o final das suas vidas. Muitos capítulos vêm depois. A história continua, meu amado. Alguns tristes. Não foi fácil, não estou falando que foi fácil, não. Alguns desafiadores. Mas, graças a Deus, não era o fim. De maneira alguma era o fim. Jacó poderia até não ser, nesse momento aqui, um bom exemplo de pai. E José também não fosse, nesse momento aqui, um bom exemplo de filho, irmão. Talvez não fossem, nesse momento. E os seus irmãos também estavam longe de serem admirados pelas pessoas por conta dos problemas que eles criavam. Eles, meus amados, são o quadro da família imperfeito, mas Deus não havia acabado de escrever a história da vida deles. Agora pega para você isso aí. Porque Deus também não acabou de escrever a história da sua vida, a história da sua família de maneira alguma. Alguém já disse que mais importante que o início é o fim. Você pode até começar mal, mas se você terminar bem, isso já conta muito. Salomão escreveu que o fim das coisas é melhor do que o seu início e que o paciente é melhor do que o orgulhoso, lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Então você poderia ter tido um início de família muito esplêndido, mas de nada adiantará se o fim das coisas for o fim da sua família, ou a destruição da sua família, ou os problemas continuarem na sua família. Ou você pode ter um início conturbado, ou mesmo até, diria eu, inadequado, porque isso pode acontecer. Porém, ao seguir as instruções da palavra do Senhor, você poderá ter uma história muito gloriosa no final e trazer essa glória para dentro da igreja, para que Deus seja louvado, para que Deus seja glorificado. Então, disse aqui que o início da família de Jacó foi um péssimo início, mas quando nós olhamos para o seu fim, o que podemos ver senão a mão de Deus agindo em todo momento ali, restaurando os relacionamentos partidos, dando prosperidade, meus amados, em tempos de vacas magras. É isso que nós vemos, transformando tragédias em um bem maior do que alguém jamais poderia imaginar, que alguém jamais poderia levar em conta, porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele pega histórias tristes ou não tão sucessos assim e transforma em algo maravilhoso. Agora nós precisamos permitir que isso aconteça, porque senão nada vai acontecer. Então, meus amados, vocês estão diante de um tema muito importante, mas que precisa ser vivido em cada dia da sua vida, a começar na casa de você, e fazer da sua família uma família forte, para que a sua igreja também seja uma igreja forte. Então, meus queridos, a sua família tem uma história, e essa história ainda está incompleta. Nós sabemos que viver em família é sempre um grande desafio, talvez uma tarefa tão difícil ou mais difícil do que nós imaginamos ou gostaríamos de ter. No entanto, eu gostaria de compartilhar com vocês, terminando essa mensagem, algumas lições que podem ser abençoadoras na sua vida. A primeira lição que eu quero trazer para você nessa noite é para que você deixe Deus escrever a história da sua família. Muitas vezes você está tentando escrever,
Muitas vezes você quer ser a pessoa mais importante ou aquela que dita o ritmo da sua família. Não. Deixa Deus escrever a sua história familiar. Eu vejo muitos fracassos quando pessoas tentam construir as suas próprias histórias. E olha que há muitos que fazem isso exatamente nesse momento. E o final não pode ser outro senão a perda. Vai perder quem tenta fazer ou construir a sua história sozinho, sem Deus. No entanto, quando Deus é colocado à frente da nossa vida, da nossa família, quando por mais difícil que seja aceitarmos o que Deus deseja para nós, quando nós entregamos o livro das nossas vidas nas mãos de Deus, o resultado, o final não pode ser outro, meu amado, senão um final feliz e vitorioso para a glória do Senhor. Então deixa Deus escrever a história da sua vida, a história da sua família. É a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui. Deus precisa estar no controle se eu quero ter uma família forte e refletir isso na igreja, uma igreja forte também. E eu creio que Deus pode surpreender a todos nós aqui, quando nós permitirmos que Ele interfira na história da nossa família. Agora, uma segunda coisa que eu gostaria que você pudesse levar e colocar no seu coração e aplicar na sua vida, é para que você cumpra bem o papel que você recebeu dentro da sua família. Cumpra bem o papel que Deus lhe deu. Se você recebeu o papel de marido, seja o melhor marido. Se você recebeu o papel de esposa, que você seja a melhor das esposas. Se você hoje é um filho dentro da família, seja o melhor filho, ou um irmão, que assim seja, mas tente cumprir da melhor forma o papel que Deus lhe deu dentro da sua família. Falei aqui que a negligência nesta área é muito grande, mas você pode interromper essa questão assumindo bem o papel dentro do seu lar. E aí então, maridos, amem as suas esposas na prática, e não somente na palavra. E se responsabilize por criar uma atmosfera espiritual dentro da sua casa. Seja o primeiro a chamar a sua esposa para orar. Seja o primeiro a abrir a Bíblia e falar para ela o que a Sagrada Escritura diz, o que Deus está revelando. Agora, mulheres, a Bíblia diz, sejam sábias, porque a sabedoria da mulher, ela traz o quê? Prosperidade ao lar, ela constrói o lar. E não importa quanto tempo você tem de casado, a mulher, Deus concedeu a ela uma sabedoria que os homens não têm. Por mais que eu tente ter, não, é minha esposa que tem, entendeu? Eu tenho um pouquinho, mas ela tem muito mais. Vocês estão entendendo? Assim, mulheres, não deixem com que vocês sejam abafadas por circunstâncias quaisquer. Deus lhes deu uma sabedoria tremenda. E haja com sabedoria, então, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na gestão do lar, e assim por diante. Agora, filhos, vocês precisam viver em obediência aos pais e, ao mesmo tempo, em harmonia com seus irmãos. Faça disso um desafio da sua vida. Você que é apenas filho ou irmão, faça disso um grande desafio de sua vida. Por isso eu repito, meus amados, para todos nós aqui, seja qual for o papel que nós tenhamos, para que nós possamos cumprir com qualidade, cumprir bem o papel que nos cabe, o papel que Deus colocou para nós dentro das nossas casas. Então, cumprir o papel que Deus lhe deu é a segunda lição que você pode guardar em seu coração. E a última coisa que eu quero falar para vocês é que o final da sua história pode ser muito melhor do que o começo. Sua família é imperfeita. Agora, ela ainda está sendo construída. Ela está ainda sendo gerada.
Eu fiz 26 anos de casado esse ano. Mas, meus amados, eu sou um menino ainda. Minha esposa é uma menina, entendeu? Nós estamos engateando ainda. Falei para ela, eu vou viver até os 120, então você tem chegado até os 118. Ela é 2 anos mais nova que eu. Entendeu? Nós caminhamos juntos porque nós precisamos um do outro. E nós não abrimos mão disso em momento algum. Então eu quero aprender com ela e ela certamente aprende comigo a viver melhor. Então, não importa quanto tempo você tem de casado, Deus está trabalhando na construção da sua família, da construção do seu casamento, na instituição dos seus filhos e assim por diante. Porque a Bíblia, meus amados, ela não diz que o homem edifica a casa, não diz que a mulher edifica a casa, ela diz, se o Senhor edificar a casa, não edificar, desculpem, em vão trabalhos que edificam. Então precisa ser o Senhor, o dono, o Senhor, aquele que controla, aquele que edifica o seu lar. É Deus e não você quem deve ditar os caminhos para a sua família encontrar o prazer de viver debaixo do mesmo teto e trazer isso para este teto aqui, ao qual nós chamamos igreja. Então lembre-se que a sua igreja será tão forte quanto for a sua família. Por isso, cuide bem da sua família e você estará nutrindo a sua igreja. E a sua igreja será muito mais abençoada e relevante para os tempos de hoje. Então fortaleça a sua família na presença de Deus e a sua igreja será fortalecida também, porque famílias fortes geram igrejas fortes. E eu quero, meu amado, nesse momento, com a permissão do pastor Davi, orar por sua família. Gostaria de abençoar o seu lar. Eu convido você para se colocar em pé nesse momento. Lembre que toda família tem uma história e que a sua história ainda não chegou ao fim. Deus está construindo essa história para a glória do Senhor. Deus querido, em nome de Jesus eu oro, agradecendo ao Senhor a oportunidade que nós temos de nos reunir aqui hoje como família do Senhor. Obrigado. Obrigado, Deus, porque esta igreja aqui, ela existe por causa das famílias. E, ó Deus, ela será tão forte quanto as nossas famílias forem. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor possa abençoar cada lar aqui, Senhor, de uma forma muito especial, grandiosa, poderosa. Algo, ó Deus, maravilhoso aconteça na nossa vida, Pai. Que marque esse congresso, esse mês da família aqui, ó Pai, onde jamais iremos esquecer do que o Senhor começou lá no início do mês a fazer, e que continua fazendo durante toda essa trajetória, e que continuará a fazer, ó Deus, durante toda a vida desta igreja. Por isso, ó Deus, nos ajude a sermos mais família, nos ajude, ó Deus, a ajudar uns aos outros, que cumpramos bem o nosso papel, Pai. Continua a escrever a nossa história, Senhor. Pode ser que aqui nós tenhamos algumas decepções no lar, ó Deus, algumas lutas, pessoas que estão sofrendo por alguma razão dentro da sua própria casa. Mas Deus, o Senhor vai continuar a escrever a história dessa pessoa. Eu, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada um de nós aqui, porque, ó Deus, se o Senhor abençoar, isso será suficiente, Deus. Nós não precisaremos, ó Pai, de algo mais, apenas da Tua bênção sobre a nossa casa. Por isso nos instrua, Senhor, a viver da melhor forma dentro da nossa casa, e nos ensine a sermos a melhor família dentro da nossa igreja. Eu oro em nome de Jesus, agora e sempre, ó Deus. Amém. Deus o abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Vamos estar louvando o santo nome do Senhor.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti,